E assim, esse amenizar é justamente quando a gente para, entende, né? Porque geralmente quem tem depressão tem ansiedade, Sim. que também leva a angústia, que leva a frustrações, e que muitas vezes a ansiedade ela não deixa a gente ler nas entrelinhas até as mensagens de Deus. Verdade. A gente não consegue ter aquela concentração, Não aquela sensibilidade. consegue ter aquela assimilação. Então, quando você começa e você vê que toda aquela dor teve um propósito e que você entende isso de forma clara, você assimila aquilo ali, você se torna mais forte. Mais forte, com certeza. Tem um versículo na Bíblia que diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Isso aí, verdade. Então, é essa questão mesmo que nós estamos vivendo de forma talvez até mais cruel, porque muitas vezes, muitas pessoas têm ausência de fé e não conseguem entender. Mas hoje, graças a Deus, graças aos bons pastores, graças à psicologia, aos meus colegas, que conseguem ter essa sensibilidade também e de passar para o nosso paciente, passar de forma mais interpretativa e de forma natural, que as emoções elas estão aí, à flor da pele. Então que nós podemos e tendemos a melhorar e entender com esse preenchimento desse vazio. Verdade. Também tem outra aqui que eu acho bem interessante, o crescimento, né? De como também a gente fica vulnerável com esses transtornos todos e esses transtornos psicossomáticos que eles nos aproximam assim da necessidade de uma busca para poder divina, né? Divina, para entendimento. Dessa questão da doença da alma, da depressão, da ansiedade, do medo, do pânico. Sim. Após pandemia agora, então, que até quem achava contra a psicologia, quem criticava e quem achava estranho e se sentiu assim vulnerável, então, né, de um medo que não sabe nem que medo que tinha, mas que teve que buscar o tratamento para ter maior entendimento e, consequentemente, claro, em primeiro lugar, a fé que despertou ele a essa sensibilidade e esse entendimento e esse tratamento. Então, fala um pouquinho dessa doença da alma. Bom, a doença da alma, ela tem vários motivos, né? Várias ramificações, né? Trazendo de volta o apóstolo Paulo aqui para o que a gente está discutindo, que a gente está conversando. O apóstolo Paulo, como eu falei, ele era um homem perseguidor dos cristãos. Ele era um homem mau, ele era um assassino, ele foi um assassino, ele era um homem sanguinário, derramou Isso sangue. No primeiro momento. Na verdade, né? Quando ele se chamava Saulo ainda, né? Porque Paulo, ele só passou a se chamar Paulo depois que ele se converte ao cristianismo e ele recebe ao Senhor ali na vida dele. O nome dele era Saulo, tanto que no episódio que ele chega a cair ali do cavalo, né? Existe uma voz do céu que chega para ele e fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Era o próprio Deus ali se revelando a ele, querendo entender por que ele estava fazendo aquilo. E aí, como eu falei, ele é direcionado à casa de um irmão que foi ali dando as primeiras diretrizes para ele. Porque ele tinha uma busca, né? A necessidade. Sim, acredito eu, que na verdade também não sou teóloga, não tenho vasto conhecimento, mas acredito eu que Paulo, vou chamar ele de Paulo, né? Independente da época dele, o Paulo, ele cumpria ordens, né? Ele cumpria ordens do Império Romano. Ele manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então acredito que ele era um ignorante, ele não sabia muito bem o que ele estava fazendo. Ele era um cara assim tão obstinado, tão obediente a uma missão, que o Império Romano, o imperador na época falava, ele ia lá, missão dada, missão cumprida. Então ele cumpria aquilo ali com muita exatidão. Só que aí, quando acontece esse episódio de Damasco, que Deus chega para ele e fala, você vê que ele começa a
abrir o coração dele para tentar entender o porquê que ele estava perseguindo, o porquê que aquilo era errado, o porquê que ele deveria parar com aquilo. Então aquilo começa a fazer uma autoanálise, isso é uma visão minha, né? Sim. Ele faz uma autoanálise, tanto que ele se converte, ele abandona aquela prática e ele se converte. Porque se ele não deixa aquilo entrar no coração dele, ele continuaria fazendo o que ele fazia como um bom soldado romano. Não, mas ele começa a ver que aquilo era errado, que o governo, o Império Romano não estava sendo justo com o que eles estavam fazendo, e ele se deixa ser levado pela presença de Deus, né? E aí, por ter um passado difícil, né? Quem tem um passado é difícil muitas vezes com acusações, com culpas, acredito eu que Paulo vivia momentos de melancolia, momentos de tristeza, momentos de depressão, que depois que ele abandona tudo aquilo, ele se torna um Paulo, ou seja, muda até a identidade dele, porque mudança de nome fala de mudança de identidade, e ele passa a ser uma nova pessoa, mas o que ele fez não tinha como ser apagado, então ele devia ser assombrado ali na mente dele, na alma dele, com as cenas, né, do que ele fez, do passado dele. Uma muito difícil. Autocobrança. Uma autocobrança, com certeza. Sim. Porque diz a psicologia que quem é muito rígido com o próximo é porque é muito rígido consigo mesmo, né? Exatamente. Ele era muito rígido consigo mesmo, então com certeza ele era muito rígido com o próximo. Você vê nas cartas dele como ele queria que tudo funcionasse ali muito bonitinho, tudo muito certinho. Então dá para ter uma noção de uma personalidade muito crítica, né? Sim, e também, assim, como eu falei, era extremamente sensível, mas extremamente inteligente. Sim. E às vezes até isso confundia. E outras celebridades também, Sim. no mundo atual, Sim. que eu vejo aqui, que Abraham Lincoln, Vicente Van Gogh, Clarice Lispector, Demi Lovato, Adele, entre outros, até artistas mesmos, grandes pessoas que estão inseridas aí nessa questão de se cobrar do outro, dar o melhor de si. Não, verdade, sim. Tudo com muita perfeição, né? Com muita rigidez, uma autocobrança o tempo inteiro. Então eu também vejo esse paralelo também com a vida do Paulo, né? Do apóstolo Paulo.